Olá, olá, querido aluno que fez TSE, CESP Brasília, teve a correção da sua nota, não concorda com a correção da sua nota, e aí está pensando em consultar um advogado para saber como é que faz para vir na moda, judicializar. Então, para quem vai precisar de CESP Brasília, para quem vai fazer redação ou quem já fez, o que quer entender? Como é que funciona o sistema de avaliação e o que é exatamente entrar na justiça, o que precisa ter? Eu vou dar algumas orientações para você que são extremamente importantes. Sim, eu vou tentar ser bem sintético, tá? Mas vai até o fim. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, dá um joinha, dá um ok, manda para a galera aí, para os seus grupos, para eles aprenderem como é que a coisa funciona em termos de redação, já que eu tenho observado que a redação tornou-se um problema e as pessoas não entendem muito bem o que é exatamente uma correção e uma avaliação de redação em prova de concurso público. Então nós estamos falando de uma técnica e de um tipo de texto muito específico. Então só quem trabalhou na área, quem corrigiu redação, não adianta o cara ser só professor de português, o cara tem que ser um avaliador, está acostumado com a avaliação, saber a dinâmica de como funciona a avaliação dentro de uma banca de concurso público, o que são os critérios, enfim, e conhecer algumas coisas ligadas à legislação para saber quais os direitos que o candidato tem. Então, a primeira coisa, se você está interessado, agora vamos lá, 2 conceitos para você. O prof tem que brincar com isso, né? Então presta atenção. Há 2 conceitos importantíssimos aqui quando a gente fala em justiça, em judicializar, tá? Eu não estou falando em recurso administrativo, isso é outra coisa. Eu estou falando em entrar na justiça. A conversa agora é mais grossa, a coisa é complicada, então presta atenção. Há 2 conceitos básicos que você precisa entender. O primeiro é o tal do ato discricionário. As bancas se escudam muito atrás do ato discricionário, que é a liberdade que o agente tem, o agente público, ou a banca organizadora delegada por esse agente público tem, de determinar os critérios de correção de textos, os critérios de análise, o conteúdo que vai cair na prova. Isso é ato discricionário. Isso a gente não pode questionar na justiça em absoluto. Você pode conversar com o seu grupo de amigos, por exemplo, né? Você achou que na prova ela cobrou muito determinado assunto e pouco determinado assunto. Quem determina o que cai e o que não cai, isso chama-se ato discricionário. Então eu não posso contestar isso na justiça porque o agente público, a banca organizadora, o agente público, por meio da banca organizadora, determina que assuntos que vão cair. Isso é ato discricionário. Então, não se questiona ato discricionário. Então, numa redação, os critérios de avaliação, quem determina os critérios é a banca organizadora. Nós não podemos contestar quais são os critérios. O que nós podemos contestar, agora sim, presta atenção, é quais são os critérios. Agora nós estamos falando de outro conceito, que é a motivação do ato público. A motivação são as justificativas da nota. E isso a banca tem a obrigação de mostrar. O que é a motivação? São os critérios bem determinados. Olha, nós vamos cobrar isso. Por isso que eu tenho brigado já há bastante tempo, porque os editais não trazem a motivação à medida que não trazem quais são os critérios objetivos para análise da redação, por exemplo, que é o buraco maior, porque em redação ninguém tem direito. Legal? Então, vou pegar o caso do TSE, você que fez TSE, e eu vou dar exemplos para vocês daqueles candidatos que estão entrando em contato comigo porque querem entrar na justiça contestando. Professor, tem problema com a avaliação do CESP? Tem problema em todos, mas CESP Brasília ainda é a melhorzinha de todas. E se você me seguir até o fim, vai entender. Não é? Por quê? Porque ela ainda traz a motivação, ou parte dessa motivação. Não significa dizer que não tenha brechas para entrar na justiça, porque sempre haverá problemas nessa motivação. E é isso que eu quero mostrar a você. Então, primeiro passo, ato discricionário é diferente de motivação. Legal? Se o seu recurso, a resposta ao recurso administrativo, ela foi lacônica, padronizada, não esclareceu por que você tirou aquela nota, aí nós temos um problema de motivação. Então você pode entrar na justiça com uma ação ordinária pedindo essa motivação e pedindo um novo prazo para recurso administrativo, que é o que geralmente é feito. Um novo prazo para você ter justamente quais são os descontos exatos para poder contestar isso. Legal? Então, o direito à contestação, ao contraditório. Legal? Isso não é invenção minha. Bem entendido?
Então, é óbvio que existem problemas ao longo de todo esse processo. Então, quando a gente fala em colocar na justiça, prof, eu quero ver se eu posso entrar na justiça, vou mandar a minha redação, eu não posso só olhar a sua redação e saber se a nota foi justa ou não foi justa, eu tenho que olhar os critérios, eu tenho que olhar o padrão para ver se o padrão do espelho de correção ele está bem construído, é claro, se as justificativas são claras, ou seja, se o edital traz claramente quais são os critérios, legal? Então, isso é o laudo que se faz. Um laudo, ele examina todo o processo e não apenas a sua redação para saber se a nota está justa ou não está justa. Não é assim que funciona. Por isso que o laudo é um trabalho de força, porque ele faz uma análise do processo inteiro para ver onde estão as irregularidades. E é partindo das irregularidades que o advogado vai fazer a ação ordinária. Porque sem as irregularidades ele não vai conseguir fazer ação nenhuma, ele não tem o que contestar. A contestação está nas irregularidades. Bem entendido isso? Então, para começo de conversa, vamos entender exatamente o que é isso, tá bom? Agora vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo aqui. Então, concurso TSE, legal? Então a gente sabe, em primeiro lugar, ó, o que eu faço? Eu fiz TSE e não concordo com a nota. Então o que você vai fazer? Você vai mandar para mim, eu vou olhar. Isso eu não cobro, eu faço um exame preliminar para ver se realmente, e geralmente, gente, assim, os erros de gramática, por exemplo, né, que são apontados, você consegue reduzir, porque tem coisa ali que não está. Qual o problema? Peraí, deixa eu falar de novo aqui. Qual o problema de CESP nesse sentido da gramática? O que aconteceu no TSE? Presta atenção. O TSE, a gramática, ela teve um peso muito grande em relação a outros concursos CESP. Por quê? Porque a notinha, ninguém olha direito isso, né? Como é feita a nota no CESP? Eles colocam lá. NC, que é a nota de conteúdo. Então vamos lá. Qual é a nota de conteúdo? Era 0 a 50 a prova. Legal? Você podia tirar de 0 a 50. Tinha que tirar no mínimo metade da nota para continuar no concurso. Então tem gente que está pendurada em um pontinho. Aí o cara está desesperado, só num ponto. Eu não tive minha redação, fui super bem na objetiva, mas a minha redação ela me eliminou porque eu não consegui mais da metade da nota. Então, chega da pena, né? Então, tem que buscar esse um ponto no cara. Pois bem, então, olha só, se valia 50 pontos a redação, e aí, se você olhar, sempre CESP é a mesma coisa, ele vai colocar lá, nota de conteúdo, NC é igual a quê? 10, vai aparecer um coeficiente, 10 vezes o número de erros dividido pelo número de linhas. Por isso que você tem que fazer sempre o número de linhas maior, porque divide pelo número de linhas. Por isso tem que fazer as 30 linhas, máximo 30 linhas, vai no máximo, né? Cara, te toca nisso, pelo amor de Deus. Se você não entender as regrinhas do jogo, não adianta ficar estudando para as questões objetivas. Esses detalhezinhos que vão dar 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos, vão fazer toda a diferença na sua vida, porque a redação é inapelável e porque ela é hoje o grande filtro nos concursos públicos, especialmente esses concursos de ponta, pagam salários muito bons. É a redação e ela que está decidindo a vaga da maior parte dos candidatos. Então, ou você aprende a resolver isso, ou vai continuar sofrendo, né? E gastando seu tempo e seu dinheirinho, né? Fazendo coisa errada, não se preocupando, deixando para o último caso. O que aconteceu com boa parte desses candidatos do TSE? Eu vou falar e tudo que eu tenho que falar. Agora eu vou dizer, né? Vou xingar vocês agora, tá? Então vamos lá. O que aconteceu então com o TSE, com os critérios do TSE? Como era muito grande o valor da gramática, que era um fator multiplicado por 10 vezes o número de erros, quando geralmente é 3 ou 4, mas no TSE era 10, significa dizer que a gramática ia ser decisiva. Essa é a primeira coisa, tá? Então você podia ter, permitido para o número de erros de 30 linhas é 4 erros, 5 erros. Mais do que isso já não é competitivo, já vai perder pontos importantes, vai ser difícil conseguir a classificação. Porque você tem que botar em mente o seguinte, dada a competição que hoje existe, você tem que ter 90% de aproveitamento. Esse é o seu alvo, né? E para ter 90% de aproveitamento, você não pode ter 10 erros. Então, bota os 4 erros como o ideal. Tá? Porque todo mundo vai tropeçar numa vírgula, numa crase, isso se entende, legal? Então, como acontece isso? Tem que saber a conta. Como foi 10 vezes, não adianta você deixar a redação para o final, como muita gente fez, porque aí teve que escrever rápido e aí vai ter 20 erros. Com 20 erros, tudo fica muito mais complicado. Então não se deixa jamais a redação para o final. Bota na sua... A galera vai fazendo objetiva, tá entusiasmado com a objetiva, né, prof? Aí quando chega no final, falta meia hora. Você não vai conseguir fazer uma redação decente em meia hora.
E é isso que vai te eliminar no concurso. A redação tem que estar entre as primeiras coisas. Vou xingar agora aqui. A redação deve estar entre as primeiras coisas que você vai fazer. Escreve isso aí para você, ó. A redação deve estar. Escreveu, eu vou dar várias frasezinhas para você escrever, botar na sua frente, grudado lá no refrigerador, onde você estuda, tá? Primeiro, a redação é o ponto de partida de qualquer prova. Bota na cabeça isso. Segundo, a letra, a apresentação, CESP, vale pontuação. E essa pontuação pode ser decisiva. Não precisa escrever letra bonita, não é isso. A letra precisa ser legível. Então, escreve aí, letra legível. Legal? Terceiro, uma letra que diferencia maiúsculo de minúsculas. Tá bom? Agora eu vou mostrar uns casinhos para você entender o que o tio está falando aqui. Para você entender. Legal? Então, em primeiro lugar, o que aconteceu no TSE? Então, teve gente que perdeu 5, 6, 7 pontos em gramática, em desvios gramaticais. E isso, muitas vezes, impediu que o candidato, eliminou o candidato, porque ele não conseguiu a pontuação mínima de 25 pontos. Então, ele está brigando por alguns pontinhos, tá bom? Então, vamos pegar esse caso aqui para você ver agora o que os caras estão descontando. Então, na linha 25, o que aconteceu com essa candidata aqui? Ela botou assim, ó, me acompanha aqui, ó. Vista sua rápida divulgação através da internet. Bom, aqui você tem um clássico problema. Qual é? A palavra através. Você vai anotar isso aí também? Ó, o que CESP está fazendo? Através, pela norma culta, vem da família do atravessar. Legal? Deixa eu até falar maiorzinho aqui para você, ó. Vamos ficar um pouquinho maiorzinho, ó. Através vem da família atravessar. O que a gente atravessa? A gente atravessa o tempo e o espaço. Então, através dos anos, aprendemos a ter experiência. Bom, através dos anos. Legal? Então, atravessar o tempo. Né? Corri através do parque. Atravessei o parque. Legal? Agora, o através não pode ter, segundo a norma culta, o sentido de por meio de. Então, por meio de estudo, vou conseguir aprovação. Através de estudo, vou conseguir aprovação. Então, a norma culta ainda condena essa forma. Beleza? Tem bancas que descontam isso, tem bancas que não descontam isso. Eu não sei, tá? Quando eu estiver preparando você para qualquer concurso público, o que eu vou fazer? Eu digo para você o seguinte, cara, não escreve através de, no sentido de por meio de. O que eu boto então, professor? Por meio de? Óbvio. Então, esquece o através, ou seja, apaga o através e não usa o através. Ponto. Tá resumido? Legal. Porque o através que você vai usar, 99% de chance é no sentido de por meio de, então não usa o através. Proibido. A partir de agora, proibimos o através. Ora, a candidata usou esse através no sentido de por meio de, então perdeu pontinhos preciosos aqui. E eles estão dizendo aqui, ó, erro de propriedade vocabular se deve ao uso impreciso da expressão através na acepção de por meio de. Então, olha só, CESP Brasília está descontando através usado erradamente como impropriedade vocabular. E está descontando pontos. Esse desconto está certo ou errado? Então, está na norma culta. Agora, eu posso questionar. Se eu vou entrar na justiça, eu posso questionar, porque eu vou buscar literatura que diz que isso já normalizou. Eu vou buscar literatura que vou dizer que a língua já evoluiu há muito tempo e que através já tem um outro significado, que é por meio de, e é aceito, e tanto é aceito que está na Constituição Federal, meu querido, está na lei. Você que é advogado sabe muito bem disso. Né? Você tem a legislação, usa o através no sentido por meio de. Então, que professor chato é esse? Que continua cobrando o através por meio desse é chatice. Isso é aquele professor mal amado, para não dizer outra coisa, tá bom? Mas acontece o seguinte, querido, se eu estou preparando você para a prova, o que eu vou dizer? Não uso o através. Bom, agora, vamos entrar na justiça? Vamos. Eu vou contestar, por quê? Porque eu vou buscar a bibliografia e vou dizer, olha aqui, ó, isso aqui é um preciosismo, isso aqui é uma bobadice. Cobrar isso do candidato, a língua avança, evolui. Então, nós vamos voltar agora para usar a linguagem que o Machado de Assis usava 120 anos atrás, sei lá quanto tempo, morreu Machado. Legal? Então, isso é bobagem, é um preciosismo. É aquele negócio assim, não tem que descontar, vou descontar isso aqui, para mostrar que sabe, para mostrar a erudição. Né? Aquela professorinha chata do colégio, é isso. Estou vendo ela na minha frente aqui. Mas tem coisa pior. Tem coisa pior, Bruno? Tem coisa pior, eu vou mostrar para você, tem coisa pior. Olha só, cara,
Olha como essa candidata escreveu a palavra manifestação. Escreveu manifestação e aquele tio, em vez de ficar em cima do A, o tio tem que ser em cima do A, professor. O tio tem que ser em cima do A no ão, tá vendo? A candidata botou manifestação e botou tio, nem é uma cobra, é um risco. Claro, né, cara? Ela confessou para mim que fez a redação no finalzinho de tudo. Estava cansado, saco cheio, não deu tempo de passar limpo, isso foi, claro, cometeu o velho erro, tá bom? Ok. Olha o que a banca escreveu sobre isso, né? Então, o erro de grafia está em manifestação. SIC, quer dizer, isso assim mesmo, escrito desse jeito. Há que se ter mais esmero, ainda deu uma moral aqui, olha só. Há que se ter mais esmero na escrita em prova de concurso público. Então a professoria está xingando, parece que está xingando o aluninho lá no tempo do ensino fundamental. Tipo, não, meu queridinho, escreve com uma letrinha boa, está mandando recadinho. Ah, tem que ser uma professorinha do colégio. É importante ter clareza de que se pretende não é uma caligrafia impressionante pela beleza. Olha a letrinha. Cara, isso é importante para você que vai fazer CESP. Não é, eu vi o aluno dizendo assim para mim, a letra não é lá essas coisas, não, mas não tem que ser bonita, não é a beleza que conta, cara, olha só, mas tem que ser clara. Como assim? De modo que uma letra, o grafema, letra e grafema são sinônimos, não se confunda com outra, mantendo traços distintos. Essa distinção, em hipótese alguma, pode ficar a cargo do leitor. Então, o que importa é que se entenda a letra, não tem importância se a sua letra não é lá grande coisa, mas eu preciso entender a letra, só isso. É isso que ela está dizendo, ela está dando essa questãozinha aqui. Ocorre, meu querido, que nesse caso desse candidato, isso não impediu a leitura do texto, isso não impediu que se entendesse. Logo, descontar o candidato em função disso, em primeiro lugar, é um preciosismo absurdo. Segundo lugar, por isonomia, todo mundo vai ter que ter desconto com o mesmo problema. Aí eu vou dizer que está cheio de gente com esse mesmo problema aí. Vai ter que descontar de todo mundo. E vai ser um inferno. Vai ser um inferno, vai ter que descontar de todo mundo. Legal? Então, isso é isonomia. Tá bom? Terceiro lugar, a observação desse professor. Olha só, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos filtrando o cara que vai ser funcionário público. Então, a banca organizadora, ela organiza um concurso para filtrar na sociedade aquele perfil que lhe interessa de funcionário público. Ora, gente, se o cidadão coloca um tio, como esse colocou, isso é um elemento de filtragem válido? Isso não é um preciosismo? Ou ainda, esse funcionário público vai escrever uma carta à mão em algum momento? Vai ser muito difícil que isso aconteça. Ou seja, há outros critérios como uma sintaxe bem produzida, organização dos parágrafos, se usou conjunções subordinativas, o que mostra uma sintaxe mais complexa, se usou pronomes relativos, o que mostra uma sintaxe mais complexa, se sabe construir períodos, o que mostra uma sintaxe enxuta, complexa, bem feita. Há outros critérios muito mais importantes para se cobrar do candidato do que esse tiozinho aqui. Mas é mais fácil cobrar esse aqui. Então, falta aqui o quê? É estabelecer critérios. Legal? Agora, vamos lá de novo. Você que fez CESP, sabia que eles estão descontando isso? Não, mas gente, mais ou menos. Eu sei, mas não sei. Onde está isso nos critérios? A falta de motivação. Ou seja, não sabemos que através... Fiquei sabendo agora, que através era descontado, não sabíamos que o tiozinho ali era descontado. Claro que quando eu estou preparando você por uma prova, eu já estou prevendo tudo isso. Mas isso tem que se deixar claro. A banca tem a obrigação de deixar claro quais são as motivações e quais são os critérios absolutos. Porque eu não posso fazer a prova sem saber se o através está errado ou não. Tem muita gente que usa a legislação, usa por que o através está errado? Então, eu preciso conhecer. Esse é o problema da motivação. Então, ou seja, se a banca disser assim, ó, nós vamos descontar pontos com através, é ato discricionário, isso é ato discricionário, né? Eu tenho o direito, banca, tenho o direito de cobrar o que quiser. Se ela diz assim, olha aqui, ó, através eu não aceito, eu vou descontar, tudo certo, mas torna transparente isso. Mostra isso, faz uma cartilha que diz, olha, nós descontamos isso, aí está tudo certo. O problema é que quando eu não torno transparente isso, eu não tenho a motivação. Né? Então, eu errei, aí eu não sei o que eu errei. Aí eu vou fazer o meu recurso administrativo, só vai aparecer CESP, a linha que tem o erro, mas eu não sei que foi o tiozinho ali, não sei. Legal, e aí eles explicam depois.
Então, eu tenho que fazer um recurso administrativo sem saber que isso foi descontado. Tem que fazer um recurso administrativo sem saber que o através é que foi descontado. Então, isso se chama motivação. Então, é importante a gente ter a diferença entre ato discricionário e motivação. Então, de novo, dá um joinha aí pro prof. Legal? Por favor, manda bala. E, prof, TSE, bom, judicializar só olhando a redação, vendo, eu tenho visto todo dia uma penca de redações aqui. Tem de examinar, confrontar com padrão, aquele padrão em vários casos, na área da administração, na área do analista judiciário, tem problemas o padrão, tem ambiguidades, dupla punição, questões mais genéricas, tem candidatos que colocaram desordenadamente a resposta e eles não procuraram, tem, né? E gramática, muitas vezes o número de erros é muito maior do que aquele que realmente tem muita coisa errada, e eu vou reiterar, por que tem coisa errada em gramática no TSE? Porque é apenas um avaliador que vai corrigir trocentas redações por dia, enquanto em conteúdo são dois, ou seja, fica a média. Com gramática, a possibilidade de erro é ainda maior. Vocês estão entendendo o que é avaliação? Vocês estão percebendo como uma coisa técnica? Então, primeiro, tem que se examinar a sua redação para ver se é possível judicializar, se há irregularidades, e há várias, verificar quais são exatamente, para fazer um laudo sobre isso, que não é só corrigir a sua redação. É mais do que isso. Prof, eu quero saber exatamente, entra no meu WhatsApp, que eu vou deixar na descrição, e tamo junto aí, né? Outra coisa, eu vou deixar na descrição também o curso de redação para você parar de errar. Vamos lá, então? Vamos aprender a fazer redação. Eu vou corrigir sua redação. Você vai ter a parte teórica e mais a minha correção. E vamos resolver isso definitivamente. Tamo junto?